Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 7. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós gravamos algumas mensagens que falavam sobre ansiedade e utilizamos no domingo de manhã como escola dominical, alguns domingos já passados. Eu queria voltar a esse tema, pela importância dele e também por um momento em que até aqueles que não são tão ansiosos estão vivendo tempos de ansiedade. A palavra de Deus traz muito conforto para nós. Ela sempre fala que Deus é o nosso alto refúgio, fortaleza em tempos de tribulação, mas muitas vezes nós sabemos disso, mas ainda assim ficamos ansiosos. E ficamos ansiosos não só com problemas grandes, às vezes com problemas muito pequenos. Nós percebemos que a ansiedade causa em nós uma preocupação de forma a tirar, o sabor da vida, do dia. Nós não queremos fazer mais nada naquele momento. Ficamos tristes, decepcionados. Essa preocupação, eu creio que ela começa exatamente porque a gente não tem certas atitudes, as quais nós já falamos e algumas que nós vamos falar hoje. Então, nessa mensagem eu vou retornar algumas coisas que já foram faladas e vou falar algumas coisas diferentes e algumas coisas novas. Eu quero começar fazendo a seguinte afirmação: preocupação não resolve o problema. Isso é um ensino básico, né? Se você quiser falar sobre ansiedade, a primeira coisa que deve vir à sua mente quando você está ansioso, preocupação não resolve o problema. Se preocupação resolvesse o problema, a gente não tinha problema, né? Tem um texto de Max Lucado que eu quero ler aqui uma parte dele, e ele diz o seguinte: a preocupação não muda nada. Você não adiciona um dia à sua vida, nem um pouco de vida ao seu dia quando se preocupa. Sua ansiedade só gera queimação no estômago, nada mais. Nesse texto que eu li, Max Lucado, ele traz então a partir desse momento umas estatísticas interessantes. Estatística nem sempre é bom, né? Porque a estatística ela é muito manipulada. A gente tem visto isso. Estatísticas que a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Mas sempre uma estatística é uma estatística, né? É um norte aí para a gente. E ele diz o seguinte: em relação às coisas que nos afligem, 40% nunca acontecem. 30% estão ligadas a feitos imutáveis do passado. 12% se concentram na opinião de outras pessoas que não podem ser controladas. 10% tem a ver com saúde pessoal e só piora à medida que nos preocupamos com ela. 8% se relacionam a problemas reais sobre os quais temos influência.
Então, nessa conta dele, 92% da preocupação, ela é desnecessária e ela não vai realmente ter efeito algum e provavelmente não vai chegar a nos atingir. Eu não sei ao certo qual é a porcentagem, né? Mas o que a gente está discutindo aqui nesse primeiro ponto não adianta nós ficarmos preocupados. E quanto maior nossa preocupação, maior vai ser, nossos problemas vão ser maiores. E quanto mais nós demonstramos ansiosos, menos nós estamos demonstrando que confiamos em Deus. Sobre a ansiedade, eu disse na primeira mensagem que a maior arma que nós temos contra ela é a oração. E nós vimos aqui no versículo 6, ao qual nós lemos há pouco, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Essa é uma arma muito importante. Porque se a gente pensar, a ansiedade está relacionada com as nossas limitações desse mundo, com os problemas que nós enfrentamos ou vamos enfrentar, com aquilo que se vê. A oração é como se nós nos aproximássemos, é uma forma de nos aproximarmos a Deus, e à medida que nós nos aproximamos a Deus, nós nos desligamos desses problemas. É como se entrássemos numa sala de paz, um momento de paz. Gosto muito de citar, um hino que fala: bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração. E realmente é uma verdade para nós, como Paulo aqui ensina: não andeis ansiosos, mas coloque que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus. Quando nós temos um problema, ao invés de deixarmos esse problema falar conosco, com o nosso coração, a gente deve levar esse problema, falar desse problema para Deus, com Deus. Porque, na verdade, a oração é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, Porque quando nós não oramos, a gente fica contando para nós. É como se você estivesse orando o seu problema, mas você está falando com você e você está se pensando, mas vai acontecer isso e aquilo, e você vai aumentando o seu problema. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, então não tem problema. Você está descontando, você está colocando nas mãos de Deus o seu problema. 1 Pedro 5,7, uma passagem belíssima que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração é essa entrega. A oração aqui, como diz o texto de Filipenses 4,6, já uma oração de gratidão a Deus. Uma oração até mesmo pedindo para que Deus afaste os tantos temores, as tantas preocupações. Tire de nós a preocupação. A oração em busca da paz, ela é até mais importante do que aquela oração em busca de um livramento. Primeira coisa que a gente tem que pedir quando a gente enfrenta uma dificuldade é paz. Você tem que orar a Deus e dizer: Senhor Deus, dá-me paz, porque o livramento a gente não sabe quando vem, Mas a paz pode vir ao mesmo instante. Dá-me paz enquanto enfrento este problema. E Deus sempre está disposto a nos ajudar. Nós falamos também, e quero repetir aqui, diante de ansiedade e preocupação, nós temos que pensar não aqueles problemas futuros, ou tentar viver no futuro, ou tentar viver fora do tempo. Porque a ansiedade, na maior parte das vezes, ela está fora do tempo. Naquele momento em si, você está respirando, você provavelmente está bem alimentado, você não está enfrentando tal inimigo tão grande assim. Ou seja, aquele momento, praticamente está tudo bem. Qual é o remédio, então, contra a ansiedade? Viva aquele momento. Viver o momento. Você já reparou que às vezes a gente fica ansioso com a viagem de alguém?
Você fica preocupado, será que a pessoa chegou? Será que a pessoa saiu? Mas quando você está dentro do carro, junto, você vai vivendo o momento e você não fica tão preocupado. Então é bom estar mais perto do problema do que longe dele. Quando a gente está vivenciando a situação, a gente percebe que, na verdade, a gente aumentou um pouquinho. Não é tanto como a gente imaginou. Ou se é tanto como a gente imaginou, maior do que nós imaginamos, mas nós estamos ali, vivenciando aquele momento. Lembra que nós falamos que 92% das preocupações são desnecessárias? Então nós devemos não pensar nelas, mas viver o momento. Eu disse também no início que as preocupações tiram a graça do momento, da hora. Você não consegue viver. À medida que a gente vai aproveitando mais o dia, o momento, a gente consegue esquecer de tantas preocupações. Vivendo o momento presente, nós nos livramos da ansiedade. E assim, nós até iremos com alegria encarar o dia seguinte. Eu vou passar rapidamente em 2 pontos que foram falados na aula, ações desse dia, né? Que estou falando para viver o momento fazendo o quê? Então a mensagem dizia a respeito de ações do dia, como buscar santidade e viver com contentamento. Então aqui não é uma lista de tarefa, tá? Então viver o momento, você vai assistir televisão, depois vai ler a Bíblia, vai orar. Não, a ideia aqui é de coisas que nós devemos viver. A questão da santidade. A falta de paz muitas vezes está relacionado com alguma coisa que você não fez muito certo. Se você realmente fez uma viagem, estava na viagem, vou continuar na viagem, e correu com o seu carro, você vai ficar preocupado lá. Toda vez que o carteiro chegar, será que é hoje que vem aquela multa, né? Mas se você andou tranquilamente, devagarinho, você nem vai lembrar disso. Às vezes aquela multa chega sem você pensar que ela ia chegar, né? Mas tudo bem. O fato é que a ansiedade, ela está muito relacionada com a atitude. Então, nós podemos sim temos essa arma poderosa contra a ansiedade, que é buscar em Deus santidade, fazer as coisas mais certas possíveis, andar em bons caminhos, andar com Deus. Você está com Deus, quando você está andando nos caminhos bons, a paz. O caminho de Deus é um caminho de santidade, então é um caminho de paz. Endireitar os caminhos. Nós temos tido muita oportunidade e tempo. Quando começou essa história de fique em casa e etc., não vou nem falar muitas coisas sobre isso, a gente falou, não, agora todo mundo vai repensar a vida, todo mundo vai estudar, vai todo mundo voltar da quarentena falando 2 línguas, né, francês, inglês. Eu acho que a gente vai voltar só mais gordo, porque o resto, muitas vezes, não está mudando nada. A gente tem tempo, mas a gente não está aproveitando. Por quê? Porque o ser humano é assim. Então, não é porque nós estamos confinados é que todo mundo ficou santinho, todo mundo ficou bonzinho. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que nós temos. E é uma oportunidade que nós temos de repensar certas coisas, viver novos caminhos e buscar, assim, a paz para os nossos caminhos. O segundo ponto falava sobre contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. No versículo 12, Paulo diz, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Eu acredito que o segredo de Paulo aqui, sobre o que ele está falando a respeito de contentamento, é sobre a questão de adaptação, adaptar-se às circunstâncias. Repare que contentamento não é tudo estar bem conforme eu gosto. Contentamento é adaptar-se às circunstâncias. Por que eu estou de blusa hoje? Vai ficar bonito? Tem jeito, né? Porque está mais frio. Acredito que não precisava de tanta blusa como eu estou vestindo. Mas é uma adaptação às circunstâncias. Olha essa frase. Não são as circunstâncias que irão se adaptar a nós ou à nossa vontade. Nós que devemos nos adaptar da melhor forma
às circunstâncias. As circunstâncias mudam. Hoje está frio, amanhã está calor. Se no dia mais quente do ano você vestir camisa, blusa, terno e outras coisas, você vai ficar ansioso. Você vai ter muito motivo para reclamar, porque você não está adaptado. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. A situação que nós estamos vivendo, eu acredito que está todo mundo meio adaptado, né? Tem gente que tem máscara, até máscara chique, máscara bonita. Aprender a usar máscara. Nos primeiros dias eu colocava a máscara, apesar que eu quase não uso máscara, né? Vocês estão percebendo. Mas nos primeiros dias, quando eu colocava a máscara, eu nem respirava. E agora a gente já vai no mercado, fica ali com a máscara algum tempo e já respira, porque nós estamos adaptados. Pense na sua vida, muitas situações não vão mudar. Nós temos que nos adaptar a elas. A ansiedade, a preocupação se vai na adaptação. Quantas pessoas têm problemas de saúde, têm dificuldades físicas? Quantos de nós vamos enfrentar dificuldades financeiras? Seja ela de um jeito ou de outro. A ansiedade, ela se vai no momento em que nós conseguimos viver mais adaptados às circunstâncias. Um terceiro tópico, que aí já faz parte totalmente da mensagem de hoje, que não foi falado, é a prática do amor. Então, combater a ansiedade, viver em paz. Para isso, nós podemos assim viver, nós vivemos em prática do amor. Ou seja, ações de amor promovem a paz. Ações de amor promovem a paz. Eu disse que muitos pecados ou muita forma errada de se andar causa ansiedade na vida. Então, praticamente, esse ponto já estaria dentro do ponto de santidade, né? Mas, especificamente, irmãos, se há uma coisa que nos deixa ansiosos, é a questão do desamor, de estarmos com problemas em relação a alguém. Não sei vocês, mas eu fico preocupado. Até quando você faz uma pergunta no WhatsApp, o sujeito não responde, você fala, não, estou ansioso aqui. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o sujeito brigou comigo? Por isso que eu já respondo rápido logo, né, para desencanar a pessoa lá. Como a gente trata os outros e como os outros tratam a gente. É muito bom, traz paz você poder olhar para as pessoas e ver que as pessoas estão bem, está bem com você, estão bem. Não há nenhuma inimizade. Mas acredito que muita ansiedade que nós vivemos é por problemas de relacionamento. E nós estamos falando já, né, sobre o mês do lar, o mês da família. O presbítero Pedro falou algumas coisas sobre o texto que foi lido. Domingo que vem, provavelmente, nós vamos falar diretamente sobre isso. A ansiedade, ela começa no lar, né? E a gente tem visto isso. Pessoas que quase não se viam, ficavam distantes, agora passam o dia inteiro junto. E aí começa a ansiedade, ou começa a discussão. Se a casa for um pouquinho maior, um fica num quarto, outro fica no outro, um fica numa televisão, outro fica num celular, né? Também quase não se vê. Infelizmente, os dias modernos estão assim, junto, mas separado. Mas mesmo assim, se nós não temos esse controle, essa forma de viver bem, de tratar o outro com amor, a gente vai ficar ansioso. Não há como não ficar ansioso. Ou seja, nós temos que reagir com gentileza, diante dos imprevistos, diante dos problemas, que eles vão acontecer. Quem convive vai entrar em conflito. Qualquer tipo de convivência começa no lar. E se nós começamos a nos tratar mal, se nós começamos a achar que nós temos a razão, e ao invés de ter humildade, começamos a levantar a nossa voz, esses conflitos vão
criar uma barreira muito grande entre nós e aquele que você tinha como alguém de amor, passa a ser uma pessoa que é desconfortável viver. E aí que eu disse, aí você tem que ficar em casa com alguém desconfortável de viver. Qual que é a receita? É o amor, é o relacionamento. Tem um texto em Romanos 14, aqui o texto, lá a partir de Romanos 14, 19 até 15, 7, Paulo está falando sobre relacionamento, era mais uma questão da igreja. A carne sacrificada, come, não come, e ele fala que eles deveriam pensar em harmonia. Repare que Paulo, em algum momento, ele fala que a gente não tem que concordar e tem que ir lá e brigar com a pessoa quando ela está fazendo uma coisa errada, quando ela está pecando. Mas nesse outro momento, Paulo fala sobre união, sobre paz, em coisas que não são primordiais, coisas que não são essenciais. Eu vou ler aqui algumas partes. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ele fala, seguimos as coisas da paz. Parece que às vezes a gente dá mais prosseguimento às coisas das confusões, né? Não, mas porque falou isso e fez aquilo e fez isso e bibi. Seguindo as coisas da paz. Stop nas coisas das discussões. Seguindo as coisas da paz. E aí, de 15, 1 a 7, eu gosto muito dessa passagem, porque geralmente quem briga com o outro, ele briga porque ele acha que é mais forte, ele acha que ele tem razão, que ele sabe mais, então ele não pode ficar quieto, ele tem que falar. E olha o que o texto diz. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Se você é tão forte, se você é tão sábio, tem que entender que o outro é burro, o outro não vai entender, então não adianta você brigar. O outro está no outro nível. O forte não tem que colocar na goela do outro o seu pensamento. Deus continua. Cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. Lembra que eu falei há pouco? Não é que é agradar o próximo está fazendo alguma coisa errada, cometendo algum pecado, você vai agradar o próximo, cometendo pecado junto com ele. Não, aquilo que é bom para a edificação. É algo que seja oportuno para que não haja um rompimento, uma guerra. A gente está vivendo num tempo, né, de todo mundo tem que falar e fala mal um do outro e critica, e quando não é no pessoal, é pelo rede social, ou seja, onde for. E é para edificação, agrade o próximo. E aí Paulo pega pesado, ele dá o exemplo de Cristo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo não agradou a si mesmo. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos auxilia nesse ponto. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, e assim para que a gente possa viver em paciência. O último versículo aqui, o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um daqueles textos que não precisa de explicação alguma, né? Super claro, super claro. Ele diz, e aqui ele ora, né? Ele ora pela igreja, para que Deus conceda àquela igreja o mesmo sentir, paciência. Porque assim, pensando de forma a concordar, em uma voz, vamos glorificar a Deus. Concordando, vamos glorificar a Deus. E aí a gente volta para o nosso texto de Filipenses 4, que é o que acontece aqui também. Paulo, versículo 2,
ele fala sobre Evódia e Sintique. Interessante que o nome dessas mulheres, Evódia significa doce fragrância e Sintique, boa sorte. Mas boa sorte e doce fragrância estavam brigando de um jeito. E aqui ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Pense concordemente no Senhor. Em resumo, aqui eram duas irmãs que ajudavam na igreja, que eram firmes, mas cada uma queria desenvolver de uma forma. Cada um pensava de uma forma. O conselho de Paulo é que aqui os irmãos, né, são chamados aqui para auxiliá-las, para conversar com elas, para que elas pudessem pensar concordemente. É o mesmo que nós falamos há pouco de Romanos 15. Uma igreja que estava discutindo deveria pensar concordemente. Assim deve ser também a nossa vida. Pensar concordemente no Senhor. Salmo 37:11 diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Você quer se libertar da ansiedade? Comece a buscar a paz, a resolver conflitos e não criar conflitos, a não se envolver-se nem em pequenos conflitos. Às vezes a gente até com uma máquina, né, fica brigando com ela, larga a máquina lá e vai fazer outra coisa. Talvez na hora que você voltar ela funciona. Eu tinha um micro-ondas que ele parava de funcionar. E aí eu ficava mexendo, não resolvia nada, né? Voltava não. Largava ele lá, uma hora depois eu ia lá e ele estava funcionando de novo. Até o dia que estragou. Mas, às vezes, se a gente fica ali, né, remoendo, discutindo, os mansos deleitarão-se de paz. Então, largue os conflitos. Descanse em paz. Deus assim nos ajude. Eu quero só concluir fazendo uma ligação de todo esse texto, que o capítulo 4, que nós lemos de 1 a 7, começa dizendo que os irmãos, eles eram amados, né, e permanecei deste modo firmes no Senhor. Havia amor ali, embora houvesse discussões. Evódia e Sintique estavam com dificuldades. O versículo 4, então, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E aqui é a chave de todo descanso, né, para a ansiedade. Alegrar-se no Senhor. Buscar a paz no Senhor. E não andeis ansiosos. Vocês perceberam que está tudo muito junto, né? Quem se alegra no Senhor não precisa andar ansioso. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, todos nós carecemos desta paz, esta paz que excede o entendimento, ó Pai. Porque se nós fôssemos explicar a paz, não teríamos como, pois vivemos em meio a conflitos pessoais, conflitos externos, conflitos, ó Pai, de coisas que nós prevemos que vão acontecer, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem a paz, e nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com esta paz, o que depender de nós, ó Pai, estejamos praticando, como nós ouvimos hoje, nós possamos orar mais, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, que nós possamos mais viver em santidade, em amor, que nós possamos, ó Pai, nos adaptar às circunstâncias que mudam constantemente, até mesmo aos nossos sentimentos que se alternam constantemente, que nós possamos viver assim mesmo em paz, Senhor. Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de nessa noite estudarmos juntos, lermos a Tua palavra.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.